ONG faz plantio comunitário para recuperar bacias. Filmes cult atraem público para o Cine Topázio. A cultura de Campinas é o tema do debate no X da Questão. E no personagem urbano de hoje você vai conhecer a história do técnico da Ponte Preta, Gilson Kleina. Olá, está no ar mais um Espelho Urbano. Olá. Campinas é a segunda cidade mais arborizada do Brasil, segundo o ranking divulgado no fim de maio pelo IBGE. A cidade ficou atrás apenas de Goiânia. O ranking considerou municípios com mais de 1 milhão de habitantes. A pesquisa considerou somente os entornos de domicílios urbanos em quadras ou quarteirões. Em Campinas, várias instituições realizam ações socioambientais. A ONG Escola Viveiro faz plantio comunitário para recuperar as bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Veja na reportagem. Criar uma rede comunitária de viveiros para atuar na recuperação das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Essa é a proposta da ONG Escola Viveiro. O projeto existe há 10 anos. Vamos falar agora com o Tarcísio, que vai explicar pra gente um pouco sobre o projeto Viveiro. Tarcísio, fala um pouco desse projeto. O nosso DNA, a nossa principal meta é organizar arranjos produtivos comunitários para viabilizar a recuperação de áreas públicas degradadas. Então, a produção das mudas num viveiro como esse vai gerar árvores a serem plantadas em áreas públicas nessa região. Em seu 6º viveiro, as parcerias com as escolas municipais são fundamentais para conscientizar as crianças desde cedo sobre a importância de cuidar do meio ambiente. Aqui nós temos um grande parceiro que é o seu Sebastião Martins Vidal. É uma pessoa maravilhosa que já executa um trabalho de produção de mudas, de hortas escolares com crianças, jovens e adultos, e que ele tem esse trabalho há muito tempo e com bastante resultado. Para a diretora da escola, Regina Valverde, essa relação com o meio ambiente é bastante positiva para as crianças. Elas estão acostumadas aqui, a brincar nessa área que é vasta aqui do parque, com folhinhas, com pedrinhas. Nós temos 100 tipos de árvores aqui. Tem a horta, então para elas isso passa a ser um elemento natural do dia a dia, do cotidiano mesmo. O presidente da ONG ensina as crianças desde pequenas o valor do meio ambiente e mostra a elas como fazer o plantio das mudas. Nos últimos meses, uma campanha em prol do meio ambiente tomou conta da internet. Do lado dos ambientalistas, o Veta Dilma pedia que a presidente Dilma Rousseff vetasse todo o novo Código Florestal. Já o Sanciona Dilma, dos ruralistas, queria a assinatura da presidente no documento aprovado no Senado Federal. No fim de maio, a presidente resolveu vetar 12 artigos desse código tão polêmico. Segundo Dilma Rousseff, o governo levou em conta algumas diretrizes para este veto, como recompor o texto aprovado pelo Senado, preservar acordos e respeitar o Congresso Nacional, não anistiar o desmatador, preservar os pequenos proprietários, responsabilizar todos pela recuperação ambiental e manter os estatutos de APP e reserva legal. Ambientalistas, ruralistas e cientistas concordam que esta é uma necessidade para adaptar as leis nacionais às realidades brasileira e mundial. O atual código foi modificado várias vezes por decreto e medidas provisórias e seria necessário algo mais sólido como esse. Continuando no assunto de meio ambiente, mas agora sobre lixo eletrônico, a repórter Tainá Fernandes está com um especialista para falar sobre o descarte desse material. Olá, Tainá! Olá, o entrevistado de hoje é o professor de pós-graduação em Gestão Pública e Meio Ambiente, Ernesto Paulela, da PUC Campinas. Professor, o Brasil é um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. Quais são as principais medidas a serem tomadas para reverter esse quadro? Bom, o Brasil como país emergente, ele obviamente não tem como segurar o seu consumo, né? É inevitável que ocorra o consumo de produtos eletroeletrônicos. Entretanto, o que nós observamos agora é que com a edição da Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
as empresas, os comerciantes, as lojas, enfim, todos aqueles que distribuem eletroeletrônicos, a partir de 2014 deverão produzir mecanismos para recolher esses produtos quando eles ficarem inservíveis, para que eles não se tornem então lixo eletrônico. Com o recolhimento, eles passarão então a ser reciclados, reaproveitados, todos os produtos ali contidos. E, professor, quais as principais consequências que vão, se o Brasil não conseguir reverter esse quadro em pouco tempo, depois dessa lei, quais são as principais consequências? Olha, nós já temos graves consequências hoje, né? Porque, na verdade, nós reciclamos entre 2% e 3% só dos equipamentos eletroeletrônicos, né? Ou seja, 97% a 98% deles acabam indo parar em lixões e aterros sanitários. Qual é o grande problema? São aqueles produtos letais, né, químicos existentes nos eletroeletrônicos. Por exemplo, todo produto eletroeletrônico tem mercúrio, lítio, chumbo, não é? Produtos, obviamente, importantes para o funcionamento dos eletroeletrônicos, mas letais para a saúde do ser humano, né? Esses produtos hoje descartados inadequadamente, eles vão entrar em contato com a água, né? E nós acabaremos então tomando essa água, usando essa água com esses produtos contaminantes. E aí eles poderão nos atingir. E, em especial, como o mercúrio, por exemplo, a situação é irreversível, né? Porque ele vai se localizar em órgãos letais, né? Como fígado, rins, né? E produzir ali tumores que serão letais à saúde dos humanos. Tá certo. E o senhor conhece algum projeto importante que já atua nesse meio, pode citar para a gente? Olha, algumas empresas importantes no Brasil, como a Motorola, por exemplo, né, já tem programas pilotos instalados para recolher esses produtos eletroeletrônicos, né, principalmente celulares, né, baterias e coisas do gênero. Mas ainda são programas muito pequenos, perto da grandiosidade do consumo no Brasil, né? Mas com a entrada da lei em vigor, haverá uma fiscalização muito séria em cima desses produtos, e eu acredito que em poucos anos nós deveremos ter resultados muito significativos. Tá certo, professor. Muito obrigada. E é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tainá. E depois do intervalo, o X da Questão vai debater a cultura na cidade de Campinas. Uma das áreas mais carentes na cidade de Campinas é a cultura. Uma cidade que já abrigou grandes artistas e peças se vê hoje sem nenhum teatro público. O Castro Mendes, por exemplo, teve várias datas de reabertura. A previsão mais recente é que ele será reaberto ainda este ano. A cultura de Campinas é o tema do X da Questão de hoje. Hoje, o programa X da Questão vai abordar o cenário cultural de Campinas. Em menos de um ano, 4 secretários passaram pela pasta. A maior crise política da história da cidade também contribuiu para o cenário atual. Para isso, nós convidamos o organizador do festival Carlos Gomes, Eduardo Beluso, e o músico da Orquestra Sinfônica de Campinas e professor de música em toda a região, Clóvis Beltrame. Mas antes, nós vamos assistir uma matéria que aborda justamente todo esse cenário cultural na nossa cidade. A população de Campinas vem sofrendo com a falta de opções culturais no município.
O Teatro do Centro de Convivência Cultural está fechado devido a infiltrações e falhas elétricas. Já a reforma do Teatro Castro Mendes, que começou em 2010 e que deveria ser concluída em 12 meses, tem agora uma nova data para ser entregue. De acordo com o governo municipal, a reforma do teatro será retomada em ritmo acelerado entre os meses de setembro e outubro deste ano. Como nós vimos, Campinas passa por diversos problemas no setor da cultura. Nós vamos perguntar ao Eduardo, na sua avaliação como propagador de cultura na cidade, qual é o cenário atual? Olha, se pararmos para pensar na produção cultural em Campinas, ela continua rica. Campinas ela produz cultura constantemente. A grande dificuldade hoje em Campinas é a criação de uma política de cultura em Campinas, é a interlocução entre a população e a produção cultural da cidade, é o poder público, a intervenção do poder público, até da iniciativa privada, de dar o suporte necessário para a cultura na cidade. A cultura carece hoje de políticas públicas. Clóvis, dentro desse cenário, Teatro Castro Mendes não foi entregue, foi prometido que em outubro do ano passado ele estaria pronto, o Centro de Convivência, que era o espaço da orquestra, não está funcionando. O que você tem a dizer, né, como integrante, como membro da Orquestra Sinfônica de Campinas, desse cenário? Bom, em primeiro lugar, eu vejo que é muito triste, né, para uma cidade que nem Campinas. É uma coisa muito ruim para nós músicos, que somos por diversos anos idealistas no que a gente faz. De repente, uma cidade que tem esses artistas não tem uma casa. É como se tivesse o ar livre, tocando embaixo de chuva, sem um objetivo. A nossa agenda da orquestra foi para água abaixo. O nosso trabalho, nossa atividade, nós estamos com os instrumentos tudo parado. O intelectual que a gente usa para fazer uma boa música, né, dos grandes compositores, a gente acaba perdendo a performance devido a essa gestão política aí. Esse pessoal que entra no poder público não tem capacidade, não são gestores de cultura e muito menos entendem como funciona uma orquestra sinfônica. Então, devido a isso aí, é o caos, mas isso passa também. Com base em tudo que nós conversamos até agora, nós vamos saber dos moradores da cidade, dos campineiros, o que eles pensam sobre o cenário cultural do momento. É lamentável, né? A cidade de Campinas, que tem mais de 1,5 milhão de habitantes, está relegada ao segundo plano nessa parte cultural, de lazer, de esportes. Pouca opção. Não tem esse teatro do jeito que está, o outro lá que está para entregar não sei que dia, até esses dias falaram e não entregaram ainda. Então o pouco que nós temos está defasado. Tem que criticar, não tem o que fazer. A prefeitura com essa confusão que está, o que poderia esperar dela, né? Realmente tem que haver uma reestruturação total na cultura de Campinas. A cultura de Campinas nunca esteve tão ruim como está atualmente. Eduardo, com base em todo esse cenário, né, que nós estamos vendo, que é a cena atual cultural de Campinas, o que pode ser feito a curto, a médio e longo prazo para mudar essa dinâmica? A curto prazo, aí ações emergenciais. Precisa-se de um local de ensaio, um palco adequado para a orquestra, citando um exemplo. A orquestra é um carro-chefe, né, de Campinas. Mas se você pensar de que o Castro Mendes e o Centro de Convivência estão fechados, não é só para a orquestra, estão fechados para todos os grupos de cultura de Campinas. Então é preciso, de curto prazo, criar condições para que haja vazão para esses grupos imediatamente. Então vamos buscar meios alternativos. Médio prazo é reconstruir, recolocar esses equipamentos em dia, né? Botar o Castro Mendes para funcionar, reformar o Centro de Convivência. A longo prazo é aquilo que o próprio Clóvis comentou, você precisa criar mecanismos de financiamento, mecanismos de incentivo. A prefeitura, ela não pode ser a produtora cultural da cidade, porque ela começa a concorrer com os produtores e com os artistas. Ela tem que ter os seus eventos? Sim, tem que ter os seus eventos, mas ela tem que ser interlocutora, iniciativa privada, ela tem que buscar não só para os eventos da prefeitura, mas ela tem que ser facilitadora para que os agentes... Foi aquilo que eu comentei no começo, a cultura está sendo produzida, mas falta
Incentivo. E incentivo não é dar dinheiro para os grupos, não é? Esses grupos não querem esmola, eles querem que a prefeitura trilhe um caminho onde que eles possam, ajude, dê o start, faça a interlocução entre iniciativa privada, patrocinar esses eventos. E formação de público a longo prazo. O campineiro precisa ir para o teatro. Se a gente nem tem teatro, como é que o campineiro vai para o teatro? E para finalizar, Clóvis, na sua opinião, o que você espera, né, falando em um conceito amplo, né, como músico também, que seja feito para mudar toda essa história que a cidade passa? Falar em relação ao trabalho orquestral, nós precisamos criar em Campinas uma escola de música vinculada com a Secretaria de Cultura, que a gente venha trabalhar em formação de público infantil. Porque o que está acontecendo hoje com a mídia, a massificação da música, o ser humano hoje, não é só em Campinas, está perdendo o que é uma boa arte, o que é uma boa música. Eduardo, considerações finais? Eu acredito que uma coisa importante que tem que se construir na cidade é uma política de cultura. E uma política de cultura, ela não é uma política de administração. Eu acho que é uma política contínua, são 10 anos, 20 anos, é você trabalhar a formação da criança, e aí você diversas formas de expressões culturais trabalhadas a partir da base. Para isso, para a gente ter uma política longa de cultura, eu já não quero mais depender de uma administração. Eu acredito que a gente tem que fortalecer, eu acho que é uma coisa importantíssima, fortalecer o Fórum de Cultura do município. Porque são os agentes culturais discutindo cultura e elaborando uma política de cultura. O secretário que vem, ou a administração que vem, ela vem para gerenciar a determinada política de cultura criada pela cidade, mais do que pelos administradores. Eu acho que isso vai ajudar bastante Campinas. Clóvis, muito obrigado pela presença, pelas informações. Eduardo também, muito obrigado. Eu que agradeço. E que tomara que o cenário cultural da nossa cidade mude para melhor. O X da Questão fica por aqui. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Depois do intervalo, você vai conhecer Gilson Kleina, o personagem urbano. E ainda hoje, o Cine Topázio segue como uma alternativa aos fãs de cinema cult. No personagem urbano de hoje, nós vamos conhecer a história de uma das novas promessas do futebol brasileiro, o técnico Gilson Kleina. O personagem urbano de hoje é com um técnico de futebol, estilo centrado, paizão dos jogadores, fala grosso. Gilson Kleina, técnico da Ponte Preta, muito obrigado por participar do personagem urbano de hoje. Boa, eu que agradeço o espaço. Já estou sabendo do teu programa que é bem bacana e vamos ver se a gente consegue surpreender. Agora, Gilson, eu queria que você contasse o começo da sua carreira e qual que é a importância do Abel Braga na sua vida. Olha, a minha carreira ela começa lá em 1984, né? Onde que eu era da categoria de base do Atlético Paranaense. Na verdade, eu não fui jogador profissional, fiquei só na base. Eu, na minha cidade, eu sou natural, sou paranaense, natural de Curitiba. Em 1990, eu comecei a dedicar a minha área universitária, entrei para a PUC do Paraná, fiz o curso de Educação Física. Em 1990, eu já passei para a comissão técnica. Tive a oportunidade de ser preparador físico nas escolinhas do Curitiba. Em 94, fomos para o profissional, onde que eu tive o convite do Paulo César Carpegiani para formar a equipe dele. Aí de 95 até 2000 fiquei no Curitiba. E aí é onde que eu tive o grande convite, né? O Abel chegou, fomos campeões e o Abel me fez um convite para trabalhar na Europa, no Olympique de Marselha. Gilson, você é um treinador ainda jovem, tem apenas 44 anos,
mas no começo da carreira você já passou por inúmeros times. Em 2005, por exemplo, Irati, Caldense, Cianorte, Paysandu. Em 2007, Gama, Ipatinga, Paraná. Como é que foi esse começo de carreira? Foi muito difícil? Por que tantas mudanças? Olha, é difícil porque essa transição, quando você passa a ser treinador, o treinador, na minha cabeça até então, pensávamos que era só organizar a equipe. Não, o treinador ele passa a ser um comandante do clube muitas vezes. Você fica responsável por uma comissão técnica, por todos os jogadores, por todo o pessoal do apoio. Você tem que administrar uma imprensa, saber administrar um torcedor, administrar uma diretoria. É você que contrata, muitas vezes é você que manda embora. Qual que foi o momento mais delicado da sua carreira e se você já pensou em abandonar o futebol? Falar, não, o mundo do futebol não tem jeito. Olha, foi a minha transição. Eu fui um preparador físico de ponta. Trabalhei em clubes como Botafogo do Rio, Atlético Mineiro, Olympique de Marselha. Quando eu fiz uma transição, se eu não me engano, da Caldense, que eu fiquei quase 6 meses desempregado. Ali eu falei, puxa, vou fazer outra coisa na minha área. Passei para a área de treinador e as coisas não vão dar certo. Mas daí parece que é tudo um aprendizado, né? Foi onde que eu encaixei um trabalho em Alagoas, Maranhão e interior do Paraná, que eu fui campeão e aí deslanchou. Você falou em patamar financeiro. Ano passado, não tem como não falar disso, o Fluminense, que era o atual campeão brasileiro, estava na Libertadores, fez uma proposta para você e você recusou. Queria que você contasse como é que foi os bastidores, essa loucura do campeão brasileiro em cima de você. Rapaz, eu nunca tive tanta ligação na minha vida como foi aquele dia. Uma reunião de praticamente 10 horas, desgastante, mas assim, ó, fazendo uma análise rapidinha. Ali entrou um pouquinho da experiência e vivência da minha vida. Em 2007 eu fiz montei a equipe do Ipatinga e a equipe do Ipatinga estava no caminho, entrou nos trilhos, nós vimos 7, 8 vitórias, foi onde que eu recebi uma proposta do Paraná Clube. O Paraná na Série A, uma proposta financeira espetacular. Eu abdiquei, abri mão de uma equipe que já estava montada, já estava com o meu estilo, para ir pegar o Paraná Clube. Bom, concluindo, Ipatinga subiu a primeira divisão com outro treinador, méritos do treinador também, e eu não fui bem no Paraná e caí. Eu sei o que demorou para eu chegar numa equipe igual a da Ponte Preta. Se bem que a camisa da Ponte Preta que me qualificou a treinar o Fluminense. Então eu, naquele momento, conversando com a minha família, conversando com a diretoria, eu falei, não, começou a dar certo quando eu iniciei os projetos, início, meio e fim. Então foi o que apostei. Era o projeto do acesso. Hoje eu posso te responder que fizemos a coisa certa, né? Porque colocamos a Ponte Preta, tivemos um grande avanço com a Ponte e o alicerce que a camisa da Ponte me deu não me credenciou só treinar o Fluminense agora. Agora estou credenciado para treinar outros clubes. Bom, para terminar, 2 últimas perguntas, rapidinho. Queria saber o que tem de incomum com o Fred Flintstone. Olha, tem 2 coisas. Primeiro, eu fui assistir esse filme do Fred, o filme, não é o desenho, não. Eu me achei meio parecido com o rapaz mesmo, até minha esposa falou. E a composição da minha família, eu sou casado com a Déia, que é uma loira, e eu tenho uma filha, a Eloá, que é loirinha. Então ficou o Fred, a Vilma e a Pedrita. Então eu estou falando para eles, só está faltando comprar um cachorro para dar o nome de Dino. Então aceitei bem a brincadeira, os jogadores hoje ganham um bonequinho do Fred. Tô louco para ser convidado para uma festa fantasia, vou ter que ir assim, né? Bom, e para terminar, nada melhor, eu sei que o Gilson Kleina é cantor, gosta de cantar, pedi uma palhinha para ele para terminar o personagem urbano de hoje, por favor. Uma das primeiras músicas que eu aprendi com meu pai, e ele gostava de cantar, era Nelson Gonçalves. Ele cantava: naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. Naquela mesa tá faltando ele, a saudade dele está doendo em mim. E aí por aí vai, um monte de coisa. Eu agradeço. Valeu. Daqui a pouco no Espelho Urbano. Cinema Topázio atrai cada vez mais público com seus filmes cult.
Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. No Sala de Cultura de hoje, você vai conhecer o Cine Topázio, com uma programação especial de filmes alternativos que chamam a atenção pela sua arte e atraem cada vez mais um público fiel. Muitos acham que para produzir um bom filme é necessário investir milhões, mas o gênero cult está aqui exatamente para mostrar o contrário. Com baixo custo e criatividade, seus produtores conseguem valorizar a arte, fazendo assim com que seu público saia satisfeito e emocionado. O cinema hollywoodiano, eu acho que ele tem toda uma máquina atrás, né, que prepara as ações, tudo. Não tem a veracidade que tem um cinema europeu. O cinema europeu ele faz com a vida da gente, né, com as pessoas iguais a gente. Aqui o filme é voltado para a arte, né? Então ele não cai no circuito comercial, ele não está visando lucro, ele procura comover as pessoas. Ele procura encontrar um tom onde atinja você que está lá assistindo. E quando você vem para um cinema alternativo, francês ou de outras origens, nós acabamos de ver 2 filmes hoje, um chileno e um francês. Eu acho que eles tratam com mais propriedade as coisas simples da vida. A gente tem que apoiar o cinema cult, né? Os filmes que passam por Cannes, pelo Festival de Berlim, são filmes muito sérios. Pessoas que ficam... Os filmes iranianos mesmo, que tem baixa produção, mas de uma qualidade artística muito grande. Para Luiz Fidêncio, gerente do cinema Topázio, a diferença entre filmes comerciais e alternativos está no público. O filme comercial, ele começa alto e a frequência vai diminuindo com o passar dos dias. O filme cult é diferente. Ele começa bem, sobe, mas e se mantém estável. Então ele é um filme que você conta com o público e ele permanece fiel com o passar do tempo. E é este mesmo público que frequenta o cinema desde que ele veio para Campinas. Estamos aqui há aproximadamente 10 anos e o pessoal que frequenta aqui é o que gosta de filme de arte. Que vão para São Paulo assistir ópera, vão para assistir teatro. Então esse é o público que frequenta aqui. Além de ter seu diferencial por passar filmes cult, o Topázio tem um projeto chamado Clube do Livro, onde seus frequentadores fazem doações de obras que podem ser retiradas pelo seu público, incentivando assim a cultura. O que surpreende a gente é que as pessoas chegam aqui e ficam fascinadas com uma biblioteca no cinema. Então, o interesse em levar a leitura, esse é o projeto. E a gente não quer que ele fique parado na estante, a gente quer que ele circule, né? Porque ele não foi feito para ficar lá guardado, e sim para circular e trazer mais conhecimento para a população. Mesmo sendo o único cinema alternativo de Campinas, o Topázio consegue garantir diversidade para quem deseja fugir dos filmes hollywoodianos. O Topázio é um templo, né? É um templo do saber, da arte, isso é muito importante, né? E é muito triste a gente ver, né, que é um espaço único em Campinas. Quantos mais deveriam existir na cidade? C'est la niks of je vragen me doen. Já que o assunto é cinema alternativo, confira as dicas do Espelho Urbano. Frederic e Paul são amigos inseparáveis. O primeiro é pintor e vive em Roma com Angeli, uma atriz que trabalha em produções italianas. Já Paul trabalha como figurante e é durante um de seus trabalhos que conhece e se apaixona por Elizabeth, também figurante. É quando Frederic convida o casal para passar as férias de verão em sua casa em Roma. Um Verão Escaldante, do diretor Philippe Garrel, teve 3 indicações ao Leão de Ouro do Festival de Veneza de 2011. As Neves do Kilimanjaro, do diretor Robert Guédiguian, conta a história de Michel, líder sindical que não precisaria participar do sorteio, que escolheria 20 pessoas a serem demitidas da empresa em que trabalha, mas ficar de fora não condizia com a sua postura ética. Assim, evitando o privilégio, Michel acaba sendo demitido.
Como se estivesse aposentado, ele segue a vida tranquilamente, se dedicando mais à esposa, filhos e netos. Porém, essa tranquilidade será abalada quando ele e a esposa se tornam vítimas de um assalto brutal. Pior que a agressão é o choque ao descobrir que o autor do crime era um colega de trabalho que, desempregado, passa por necessidades. A dúvida se instaura: até onde os atos podem ser justificados? Qual o limite do certo e do errado? O Espelho Urbano fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.